pessoal, vamos começar a correção de mais uma questão do nosso simulado de política internacional. Se você ainda não viu as correções anteriores, dê uma olhada aí nos dois vídeos que antecederam este, em que tratamos de temas relacionados a teorias de relações internacionais e também sobre integração sul-americana. No vídeo de hoje nós vamos corrigir uma questão que trata da política externa da Argentina e das relações da Argentina com o Brasil. Vamos lá aos itens dessa questão. Primeiro item. As relações diplomáticas da Argentina com Cuba, que haviam sido rompidas pelo governo de Arturo Frondizi em 62, foram restabelecidas em 73, durante a presidência de Héctor Cámpora. Bom, este item está correto. Em primeiro lugar, em janeiro de 62, a Argentina foi um dos 6 países, assim como o Brasil, que se abstiveram na votação sobre a exclusão do governo de Cuba do direito de participação na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Essa votação se deu no contexto da 8ª reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores, que foi realizada em Punta del Este, no Uruguai. Nós vamos voltar a falar sobre essa reunião daqui a alguns vídeos, quando estivermos corrigindo a questão número 15. Mas bem, a Argentina então se absteve com relação à suspensão ou exclusão de Cuba da OEA, mas poucos dias depois, pressionado pelas Forças Armadas argentinas, o presidente argentino, Arturo Frondizi, então decretou o rompimento de relações diplomáticas com Cuba no início de fevereiro de 1962. Então as relações diplomáticas da Argentina com Cuba ficaram rompidas por pouco mais de 11 anos, até que, em 1973, o presidente Héctor Cámpora assumiu a presidência da Argentina, depois de ser eleito, e o presidente cubano, à época, inclusive, que era Osvaldo Dorticós, participou da posse do presidente Cámpora em Buenos Aires. Poucos dias depois da posse, então, o presidente argentino restabeleceu relações diplomáticas com Cuba, e é por essa razão que este item, portanto, está certo. Passemos ao item número 2. Este item diz o seguinte: durante a presidência de Carlos Menem, de 89 a 99, cuja política externa se caracterizou pela aproximação aos Estados Unidos, o governo argentino empreendeu mudanças em suas políticas nuclear, de não proliferação e de tecnologias sensíveis. Como exemplos dessas novas orientações, a Argentina, durante o governo Menem, ratificou o Tratado de Tlatelolco, suspendeu embarques nucleares ao Irã e desativou o projeto de mísseis balísticos Condor II. Bem, este item está certo. A política externa do governo Menem, que ficou na presidência, como o item menciona, de 89 até 99, já foi cobrada algumas vezes nas provas de política internacional do CACD. Mais recentemente, por exemplo, nos TPS de 2016, 2017, 2019, em todos eles houve referência à política externa argentina, histórica e atual. Uma característica central da política externa argentina nesse período do governo Menem foi a adoção de uma política de proximidade ou de convergência com os Estados Unidos em busca de um relacionamento especial com o governo norte-americano, muitas vezes referida como uma política de alinhamento aos Estados Unidos. Como demonstrações, exemplos práticos dessa política de proximidade, engajamento ou alinhamento, como você preferir, se incluem a participação argentina na Primeira Guerra do Golfo. A Argentina envia tropas em apoio à intervenção norte-americana para deter o avanço do Iraque de Saddam Hussein contra o Kuwait. Além disso, a saída da Argentina do movimento dos não alinhados. E nos campos nuclear, de não proliferação e de tecnologias sensíveis, que são mencionados aí no item, os 3 exemplos mencionados no item se aplicam. A Argentina ratificou em 1994 o Tratado de Tlatelolco, que estabelece uma zona livre de armas nucleares na América Latina e no Caribe. Além disso, um breve parênteses também relacionado a isso, a Argentina acedeu também no governo Menem ao Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, isso em 1995. Além disso, o governo argentino encerrou uma cooperação nuclear que mantinha com o Irã desde os anos 80, e o governo Menem também pôs fim a um projeto militar de construção de míssil que era chamado Condor II, que vinha enfrentando forte oposição do governo dos Estados Unidos. Então, vimos aí que todos os exemplos estão contemplados
corretamente no item, então por essas razões o item está certo. Item 3. Durante o governo de Maurício Macri, de 15 a 19, as políticas externas do Brasil e da Argentina foram caracterizadas por convergências de prioridades, como demonstrado pela retomada e conclusão das negociações do Acordo Mercosul-União Europeia, que vinham sendo bloqueadas pela Argentina na administração anterior, pelo lançamento da Comissão Bilateral de Produção e Comércio e pelo apoio bilateral à dinamização interna do Mercosul, traduzida na assinatura de acordos sobre investimentos, sobre compras governamentais e sobre facilitação do comércio. Este item está correto. Houve uma convergência de prioridades, de fato, entre o Brasil e a Argentina ao longo dos 4 anos de presidência da administração de Maurício Macri, entre 2015 e 2019. Desde o governo de Dilma Rousseff, o Brasil já queria retomar e avançar nas negociações do Mercosul com a União Europeia, mas o governo argentino, à época, sob a presidência de Cristina Kirchner, vinha sendo reticente ao avanço dessas negociações. A partir da assunção de Macri, esse contexto mudou e a Argentina passou então a identificar nessa negociação de acordos extra-regionais do Mercosul um caminho para a reinserção da Argentina no comércio global. Então, além do avanço nas negociações comerciais, que levaria aí à conclusão das negociações comerciais do Mercosul com a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, em 2019, o Brasil e a Argentina também lançaram a Comissão Bilateral de Produção e Comércio, como o item menciona, em 2016, para tratar de temas da agenda do comércio bilateral. E, além disso, também durante o governo Macri, Brasil e Argentina, juntamente com Paraguai e Uruguai, convergiram quanto à necessidade de dinamização interna do Mercosul. E isso se traduziu, como menciona corretamente o item, na assinatura do Protocolo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, que ocorreu em 2017, do Protocolo de Contratações Públicas, que trata de compras governamentais, que foi assinado em 2018, e também no Acordo sobre Facilitação do Comércio do Mercosul, que foi assinado em 2019. Então, o item está certo, todos os exemplos aí mencionados são, de fato, correspondem a prioridades das políticas externas de Brasil e Argentina ao longo aí do período da administração de Maurício Macri. E, por fim, o item número 4. A redução da alíquota de importação brasileira sobre o trigo, recentemente adotada pelo Brasil como parte de suas exceções autorizadas à tarifa externa comum, implicou significativa diminuição nas importações de trigo argentino pelo Brasil no ano de 2019 e no primeiro semestre de 2020, a ponto de os Estados Unidos haverem substituído nesse período a Argentina como principal origem das importações de trigo realizadas pelo Brasil. O Brasil tem, de fato, incluído desde 2019 o trigo em sua lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. Isso significa que, para determinada quantidade de produtos que varia entre os membros, os Estados partes do Mercosul podem escolher aplicar uma tarifa aduaneira diferente daquela prevista na TEC, na Tarifa Externa Comum do Mercosul. Então, em 2019, o Brasil reduziu a tarifa sobre as importações de trigo para 0 até o limite da cota anual de 750 mil toneladas, e em 2020 essa cota foi ampliada pela CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior vinculada ao Ministério da Economia do Brasil. Apesar disso, a Argentina não deixou de ser a principal origem das importações de trigo do Brasil, algo que se manteve, inclusive, até o primeiro semestre de 2020. Então, é por essa razão que o item está errado. A Argentina foi a origem de 83% das importações brasileiras de trigo e centeio não moídos em 2019, como você pode ver no gráfico aqui do lado, que eu retirei lá do ComexVis, que é uma página de dados de comércio exterior brasileiro mantida pelo Ministério da Economia. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, mas muito distantes da Argentina, menos de 10% do valor do comércio desse produto com a Argentina. No primeiro semestre de 2020, houve um aumento significativo das importações brasileiras de trigo provenientes dos Estados Unidos, que mais que dobraram em relação ao ano anterior, mas ainda permanecem bastante distantes da Argentina, que continua no primeiro lugar. É por isso, então, que este item está errado.
E para terminar, trago aqui algumas sugestões de leituras sobre política externa da Argentina e relações da Argentina com o Brasil. Há um livro em espanhol que está disponível gratuitamente online, que é o História Geral das Relações Exteriores da Argentina, de Carlos Escudé e André Cisneros, que você pode encontrar na internet gratuitamente. O link está disponível aqui no material desta aula. Além disso, o artigo Relações Brasil-Argentina, uma análise dos avanços e recuos, de Alessandro Candeias, que faz aí um panorama histórico do relacionamento bilateral entre o Brasil e a Argentina, que é um tema central de cobrança no concurso de admissão à carreira de diplomata, tanto na prova de política internacional quanto também na prova de história do Brasil. E, além disso, também, claro, como sempre, a sugestão de estudo pela página do Itamaraty, lá na parte sobre relações do Brasil com a Argentina, há diversas informações bastante condensadas ali sobre o relacionamento bilateral, histórico e atual. Essa foi, portanto, a terceira questão da prova de política internacional do simulado, e no próximo vídeo nós trataremos de política externa dos Estados Unidos e relações dos Estados Unidos com o Brasil. Como sempre, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações para ser avisado quando houver a publicação do nosso próximo vídeo. Nos vemos lá. Um abraço, tchau!